Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar dos Três Reinos, o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar pelos minerais e as plantas, das perguntas 585 a 591. Na pergunta 585, que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Kardec querendo saber, segundo os espíritos, que tipo de divisão seria melhor para lidarmos com o assunto. E eles respondem que todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. No ponto de vista material, então, existem os seres orgânicos, que são aqueles que têm fluido vital, energia vital, que são as plantas, os animais e os homens. E os inorgânicos seriam os minerais, que não têm fluido vital. Kardec faz uma nota. Esses 4 graus, o mineral, vegetal, animal e hominal, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos, entre o mineral, vegetal e o animal e o hominal. Então, nesses extremos, parece que as características começam a se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Os átomos de uma pedra, por exemplo, eles se agregam segundo uma força mecânica. Na pedra não há energia vital. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Nas plantas existe o fluido vital, que permite com que ela cresça, com que ela se desenvolva, com que ela dê frutos. Tudo isso é movido à energia vital. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, nos vegetais já começa a haver o desenvolvimento através do fluido vital. Nos animais, além da matéria inerte que compõe o corpo físico, existe a energia vital e existe também um primórdio de inteligência, uma espécie de inteligência instintiva, ilimitada, como nós vamos ver. No homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, a inteligência do homem, ela se sobressai pela sua individualidade, pela sua capacidade de raciocínio, pela sua percepção de si mesmo e da existência de Deus. Na pergunta 586, tem as plantas consciência de que existem? Em relação às plantas que têm fluido vital, elas também têm consciência de que existem? E eles respondem que não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Nas plantas, então, nós vamos encontrar somente vida orgânica. Não há pensamento, não há consciência de si mesmo. E na pergunta 587, experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Quando nós cortamos uma planta, quando nós cortamos uma árvore, elas sofrem? E eles respondem que as plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. A percepção já demanda consciência. Conseguintemente, não tem a sensação de dor. Então, elas não têm a sensação de dor, mas elas percebem, elas recebem, elas têm uma sintonia, uma capacidade de receber as impressões externas
que faz com que ela muitas vezes se encolha, como nós vamos ver num exemplo que ele vai dar em seguida. Na pergunta 588, independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Então, a formação de uma floresta, por exemplo, independe da vontade delas ou elas combinam entre si que vão brotar no mesmo espaço? Como é que isso se dá? Então, eles respondem que independe, certo? Porquanto não pensam. Então, elas realmente não pensam, independe da vontade delas. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se. Então, no reino vegetal, nós vamos ver as plantas seguindo a ordem das leis naturais. Elas não têm escolhas, elas não têm pensamentos, elas não têm sentimentos, elas não têm consciência. É somente a força mecânica e a ação da energia vital no seu desenvolvimento. Na pergunta 589, algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia. Sensitiva é aquela florzinha que quando a gente toca, ela murcha, ela se encolhe. E a dioneia é um tipo de planta carnívora, que ela fica aberta, quando o mosquito pousa nela, ela se fecha para digerir o mosquito. Então, em algumas plantas, como essas, a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, como a dioneia, que é a planta carnívora, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, com o fim de capturar e matar este inseto. São dotadas essas plantas de faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para a outra. Ele quer saber se esse tipo de planta é uma transição entre o reino vegetal e o reino animal. E eles respondem que tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade, elas não têm vontade própria. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam, têm apenas um instinto cego e natural. Então, todas as plantas que fazem parte do reino vegetal, elas não têm pensamento, elas não têm escolha. A sua ação é uma ação mecânica. Mesmo essas que estão entre o reino vegetal e o reino animal, como ele citou o caso da sensitiva e da dioneia. Não é que elas sintam alguma dor e se encolham, não quer dizer isso, é apenas um movimento mecânico. Kardec faz uma nota. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, semelhantes, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. Então ele vai dar um exemplo no corpo humano que também tem essa ação mecânica sem que a gente coloque a nossa vontade. O pilouro se contrai, o pilouro fica entre o estômago e o duodeno. Ele se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, aquela plantinha que se encolhe, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos de vontade. Então, existem também no corpo humano movimentos que são mecânicos, que independem da nossa vontade. Na pergunta 590, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Nas plantas também existe instinto de conservação como nos animais? E eles respondem que há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra, conforme o significado que a gente dê à palavra instinto. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem e é que um ao outro convém, as reações químicas que ocorrem em toda a natureza. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto.
Então, ele está querendo responder que é uma espécie de instinto, mas ao mesmo tempo ele mostra que não é um instinto propriamente dito que existe no animal. É apenas uma lei de atração que existe em toda a natureza, segundo as combinações químicas que existem em todo o reino vegetal. Na pergunta 591, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Quando eles dão essa resposta, que as plantas serão sempre plantas, os animais sempre animais, não quer dizer que não haja a evolução do princípio inteligente. É que enquanto planta, ela vai agir como planta em qualquer parte do universo. Vai ser uma planta com características diferentes conforme o orbe que ela for habitar, assim como os animais. No caso dos planetas mais evoluídos, em que ele deu esse exemplo, tudo é mais evoluído, os seres são mais evoluídos, o perispírito é mais evoluído, os animais são mais evoluídos e, consequentemente, as plantas também serão mais evoluídas. Assim, nós encerramos essa parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.